Olá, bom dia meus queridos irmãos, estamos hoje mais um domingo abençoado pelo Senhor. Nós estamos aqui nesse tempo nosso novo de escola dominical online. Nós queremos mesmo que esse tempo passe rápido, para que nós nos encontremos aqui no templo e a gente tenha aquele momento assim gostoso mesmo, não só de matar a nossa saudade, mas também de estar junto e de poder celebrar a comunhão em Cristo. Então esperamos que esse tempo passe logo, e vamos orar por isso. Temos orado sim para que Deus derrame muita sabedoria, cura, e traga resposta para nós nesse momento, ok? Eu quero ler com você Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, e diz assim, olha: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal da terra vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós tivemos um tempo exponencial na semana anterior, quando nós começamos a reflexão sobre uma igreja irresistível. E você certamente pôde observar o que significa isso, uma igreja que toca o coração de Deus e consequentemente toca o coração das pessoas. Uma igreja que faz diferença onde ela está, uma igreja que pode ser caracterizada por aquilo que ela é, não por aquilo apenas que ela também faz, mas uma igreja que ela faz. Então, nós estamos nesse dia hoje querendo compartilhar com você uma porção um pouco mais específica, ou melhorando, ou ajudando, completando aquilo que já começamos na semana anterior, a pensar nessa igreja irresistível. E estamos assim seguindo aquele que o Wayne Cordeiro escreve no seu livro. Aliás, eu até recomendo você a comprar esse livro para você, adquiri-lo e lê-lo, e pedir para que Deus oriente a sua vida. E esse livro é muito impactante, para os nossos corações. E a segunda característica que o Wayne Cordeiro fala de uma igreja irresistível é uma igreja que lembra-se de quem ela é. Então, certamente, ele está falando aí de identidade. Então, nós estamos pensando aqui naquilo que de fato nós somos enquanto igreja. E aí a pergunta é: você sabe, ou você conseguiria definir a sua identidade como igreja? Você sabe qual que é a diferença entre igreja local e igreja universal? A gente sabe pela palavra de Deus que igreja local, ou pela teologia também, digamos assim, é a igreja da qual você faz parte enquanto denominação. Então eu posso ser um crente, um cristão dentro da igreja presbiteriana, da igreja batista, Assembleia de Deus, enfim, isso é igreja local. Mas a igreja universal, ela é composta de todos os cristãos remidos por Cristo, mediante seu Espírito Santo, em todos os lugares e denominações. Então a gente não acredita que somente uma denominação tem o poder de ser levada ao céu, como se ela fosse a única e verdadeira igreja que Deus colocou nesse mundo. Não, nós cremos que essa quantidade enorme de denominações só tem um propósito, queridos: para que o Evangelho de Cristo se multiplique, se propague em diferentes formas e metodologias, enfim. Mas na verdade o que nós entendemos é que a igreja é uma só. A igreja visível, ela também é diferente da igreja invisível. A igreja visível somos nós, corpo de Cristo, essa que você vê todos os dias por aí, da qual você também é. Mas a igreja invisível é aquela que é composta também por todos os remidos de todos os lugares. Uma expressão de Apocalipse que chama a atenção é a seguinte: quando João vê os remidos, na sua visão lá em Apocalipse, ele fala: era milhões de milhões, milhares de milhares, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Que maravilha! Então Deus, o nosso Deus é assim. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10,
a gente tem uma afirmação extraordinária, né? Depois de uma afirmação contundente também de que a igreja de Cristo está fundamentada na pedra angular que é Cristo, ele vai dizer o seguinte: vós, porém, agora sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, com qual finalidade? Ele fala: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha! Então, um dos grandes problemas do ser humano é a afirmação da sua identidade. Israel era povo de Deus e ele frequentemente se esquecia de quem ele era e vivia correndo atrás do vento. Outras vezes deixavam o Deus verdadeiro, como diz Jeremias, e começavam a cavar cisternas rotas que não retêm as águas. A igreja somos nós seguimos a Cristo e fazemos parte da sua igreja. Somos a noiva do Cordeiro, nós entendemos pela palavra de Deus e nos mobilizamos em ação, porque fomos amados, fomos escolhidos, fomos também investidos de poder, né, de Deus e separados para servir. Entretanto, somos também nós membros de um corpo local onde jamais cansamos de nos reunir. Essa igreja local, ela será o resultado daquilo que nós somos individualmente. Então, somos a noiva de Cristo, somos soldados de Cristo. A igreja, ela também é representada na Bíblia como sacerdócio, como já falamos, como raça eleita, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como edifício de Deus, como casa de Deus. E aí Mateus fala: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então, a nossa identidade revela para nós, sabe o que, queridos? Que a igreja é de natureza divina e não humana. Mas como isso é libertador? Como isso nos ajuda a compreender que nós não caminhamos de acordo com aquilo que a nossa carne quer, mas de acordo com aquilo que Deus revela em seu Espírito para nós. Então nós não somos um ser carnal tentando viver as coisas espirituais de Deus. Nós somos um ser espiritual resolvendo a nossa humanidade todos os dias. Então nossa grande dificuldade é como viver como ser espiritual nesse mundo, né, de iniquidade, de pecado. Foi Cristo que afirmou para nós o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que maravilha! Isso significa então que não é o inferno que vai bater na porta da igreja ou vai bater na porta da igreja para ela fechar. Na verdade, esse texto dá para a gente, irmãos, uma condição de autoridade muito grande da parte de Deus. Na verdade, é a igreja que vai bater na porta do inferno e tirar de lá as pessoas que estão perecendo e trazer de volta para o seu lugar de origem. Então, todos os dias, a nossa identidade enquanto igreja é de lá fora e saquear, digamos assim, entre aspas, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem esse evangelho, para serem transformados e viverem a natureza conforme Deus os criou. Isso é fantástico para nós. Não sou eu quem vive, Paulo fala, mas Cristo é quem vive em mim. Isso é conhecer e reconhecer quem de fato, ou qual de fato é a nossa identidade. Somos ricos, irmãos, na medida que nós conhecemos a Deus e nós transmitimos e nós multiplicamos essa riqueza para outras pessoas também do Evangelho. Aí Mateus fala para nós uma coisa que nos deixa contundentes aqui nessa hora: vós sois sal da terra. Então, é a nossa identidade. Jesus está falando assim: vocês precisam entender que vocês são sal e luz. Ele está falando de caráter e está falando de testemunho. Então, a gente, enquanto identidade, enquanto o nosso caráter, enquanto o nosso testemunho, naquele que nós somos, naquele que nós fazemos, nós refletimos quem de fato Cristo é. Irmãos, o propósito de Deus através da nossa vida é revelar o caráter de Cristo. Em todos os aspectos, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios,
tudo aquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, é revelar o caráter de Cristo para as pessoas. Elas precisam ver em nós o quanto nós somos diferentes, não que nós somos melhores, mas no sentido de sermos conscientes da nossa identidade espiritual, e isso ser claro também para as pessoas. Então nós precisamos lembrar constantemente disso, o que implicará em que as nossas atitudes sejam um reflexo constante daquilo para o qual fomos chamados. Nós estamos, irmãos, pensando na identidade da igreja enquanto corpo. Você faz parte do corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Então eu preciso tomar cuidado para que em nossos ajuntamentos, ou no meu ajuntamento, nós não transformemos esse ajuntamento em uma espécie assim de rave espiritual. Sabe, às vezes o que determina uma rave é uma característica muito egoísta, né? A celebração do eu em meio à coletividade. Então a igreja ela corre o risco de se transformar nessa expressão de uma rave, onde a celebração do eu fala mais alto do que o ajuntamento. Então não pode ser assim. A celebração do eu em meio à coletividade, ela pode ser prejudicial se nós não entendermos que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então o que nos faz, irmãos, nos ajuntar na celebração é muito mais do que encontrar uns aos outros, é a nossa comunhão, é o que Deus pode ordenar em meio a esse ajuntamento. Sabe, às vezes você passa a semana inteira e é no ajuntamento, é na comunhão que Deus ordena a sua bênção. Então lá está a resposta de Deus para muitos dos nossos dilemas, dos nossos problemas. Certamente é nesse ajuntamento, é nessa coletividade que nós resolvemos a nossa vida pessoal e cristã. Então, a celebração do eu não pode acontecer, mas sim aquilo que é o comum. A palavra de Deus nos diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção, e nós estamos vivendo um tempo, especificamente da igreja, através das mídias. E nesse caso, eu creio, você sabe muito bem disso, que nós temos as mais diversas opções, o mais diverso tipo de cardápio para você ir apreciar, para você ouvir, para você discernir. E isso também é importante, mas eu creio que não devemos perder a nossa consciência da visão e do propósito divino em meio a tudo isso. Eu creio assim, irmãos, depois de tudo isso passar, eu tenho certeza que nós seremos muito mais conscientes dos nossos ajuntamentos, das celebrações. Nós iremos valorizar muito mais o contato, o pegar na mão, o abraçar, olhar nos olhos, né? Então isso será com certeza um tempo que nós iremos desfrutar. Eu creio que firmemente que nós seremos uma igreja mais consciente da nossa identidade, da nossa natureza e do nosso propósito. Então eu sou consciente de quem de fato eu sou? Essa é uma boa pergunta para os nossos corações nesse dia. Eu sou consciente daquilo para o qual fui chamado, daquilo que é o meu propósito enquanto igreja, enquanto repartir esse evangelho, enquanto está fazendo valer a pena a vida de muitas outras pessoas. Irmãos, eu não posso pensar numa vida egoísta do evangelho. Eu tenho que pensar em repartir o que eu tenho com quem não tem. A minha identidade em Cristo me leva a fazê-lo, porque foi assim que Cristo viveu. Em todo o tempo que ele viveu na face da terra, em um momento sequer deixou de ser bênção por onde quer que ele passasse. Ele decorria ali as cidades, ele percorria as cidades com as suas mãos, com os seus pés, com os seus olhos, com a sua mente, usando todo o seu corpo para abençoar as pessoas, curando, libertando, restaurando, caminhando de encontro ao necessitado, ao aflito, ao carente, ao angustiado, libertando pessoas das suas escravidões, das mais diversas formas. E ele confiou a nós essa realidade. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então, que tipo de erro o N. Cordeiro fala que a gente pode cometer quando a igreja se esquece da sua identidade? Primeiro,
ela se ocupará em realizar coisas erradas. Se tem uma coisa, irmãos, que machuca muito o nosso coração, é quando a gente analisa o que estamos fazendo apenas numa perspectiva de ativismo religioso. Deus nos livre desse caminho enfadonho de ativismo, porque não produz nenhum resultado de fato, de verdade. Então a igreja, ela não pode se ocupar de coisas erradas. Para isso não acontecer, ela precisa lembrar-se de quem ela é, para o que ela foi chamada, né? A segunda coisa, ele fala assim, ela vai passar a ser o fim em si mesma e não o meio para se chegar ao fim. Interessante. O nosso trabalho, então, não é de levar pessoas para reunir em um prédio, mas de conduzir pessoas a Cristo. Estarmos em um prédio, em uma celebração, em um ajuntamento é consequência, porque eu já fui alcançado individualmente e entendi individualmente o que é ir a Cristo. E eu, com certeza, indo a Cristo, eu vou perceber o quanto é importante a minha comunhão com outros irmãos em Cristo. A terceira coisa que o Wayne Cordeiro fala é que uma igreja que se esquece da sua identidade, ele vai dizer o seguinte: a subcultura cristã se instaura ao invés de uma contracultura. Nós não somos, irmãos, de forma alguma como igreja produto do meio. Essa conversa de que a gente é influenciado pelo meio, que o meio é muito forte, é claro que isso tem um peso muito grande. Eu, por exemplo, fui criado numa família, você numa outra família, onde esse meio conjugal, o meio familiar, nos influenciou na nossa cultura, na nossa personalidade, no nosso caráter, inclusive. Mas é claro que nós não podemos ser produtos específicos de um meio, porque eu posso, em Jesus, usar o meio para transformá-lo. Então, Deus jamais pretendeu que nós fôssemos uma subcultura do Evangelho, uma cultura fechada, uma cultura que faz aquilo que tem que fazer por uma questão de costume, porque aprendeu por uma cartilha que tem que ser assim. Não, nós temos uma consciência. Paulo fala que nós somos transformados no nosso entendimento. Então, na medida que eu conheço a palavra, que o meu entendimento é transformado, com certeza eu vou conseguir viver uma vida com muito mais significado. As minhas ações, minhas atitudes, elas serão muito mais significativas. Então, eu não vou ficar preso a uma subcultura. Eu não sou produto de um meio, mas eu sou uma contracultura. Na verdade, a igreja não é a igreja do contra, é a igreja do a favor. Então, por exemplo, eu não sou contra o divórcio. Nós somos a favor do casamento. Eu não sou contra a morte, somos a favor da vida. Então, a igreja, ela caminha nessa direção. Ela mostra que ela pensa, que ela reflete, que ela não é produto de um meio em que ela está vivendo. Não é a cultura desse mundo, não são os meios deste mundo que vai ditar as nossas formas de agir, o nosso comportamento, a nossa atitude. Eu vejo às vezes com muita tristeza como é que irmãos são levados por essa onda, às vezes, de modismo que há lá fora. Paulo fala assim: nós não podemos nos conformar com esse século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: somos o espelho de Cristo e nós precisamos refletir através da nossa vida a nossa identidade enquanto igreja. Quem de fato a gente que diferença nós estamos fazendo onde nós estamos sendo plantados? Como é que as pessoas veem a gente, a nossa atitude, a nossa forma de relacionamento com a esposa, com os filhos, com os negócios, com a vida? A nossa identidade precisa revelar o caráter de Cristo em toda e qualquer situação. Então, converse com as pessoas aí que estão na sua casa. Vamos fazer essa conversa essa semana. Vamos assim fazer uma avaliação na nossa casa sincera sobre o que é a identidade da Igreja de Cristo. Será que nós realmente entendemos isso? E se nós entendemos, como que a gente poderia nessa semana impactar os nossos vizinhos, os nossos amigos, meu local de trabalho, minha empresa, a escola onde eu estou, enfim, como que eu posso revelar o caráter de Cristo nesse fique em casa, entre aspas, que estamos vivendo hoje?
como é que eu posso realmente fazer diferença lá fora? De que maneira eu posso ir a outras casas das pessoas fazendo a diferença na vida delas? É possível, sim. Nós temos hoje vários recursos, você pode usar inclusive disso. Você pode usar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu telefone, mandar uma mensagem, escrever uma carta. Enfim, nós temos inúmeros recursos pelos quais podemos fazer chegar esse evangelho ao coração e ao lar de muitas pessoas. Mas, sobretudo, irmãos, é a nossa vivência. É o modo como nós estamos tratando as pessoas e as coisas. Às vezes, nós estamos brigando com as pessoas por causa das coisas. E Deus ensina o seguinte: olha, o mais importante não são as coisas, o mais importante são as pessoas. Eu já vi marido brigar com a esposa porque ela bateu a porta do carro. Eu já vi mulher brigar demais da conta com o esposo porque ele chegou em casa e pisou dentro de casa com o pé sujo. Eu já vi tanta coisa assim, brigas assim constantes mesmo. E na verdade, no fundo, nós estamos brigando com as pessoas por causa das coisas. Então, isso não reflete de longe nem um pouquinho o caráter de Cristo. Jesus Cristo valorizava as pessoas. Para Jesus, as coisas, o cenário da vida era um instrumento para beneficiar e ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: enxergue, queridos, os pontos positivos do que a gente aprendeu hoje. Essa igreja irresistível, ela vai tocar o coração de Deus e dos homens quando ela entender que ela não pode esquecer-se da sua identidade, de quem de fato ela é. E uma vez assim fazendo, nós vamos viver não só de forma intensa, mas intencional para a glória do Pai. Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Quero orar com você. Senhor, nessa hora nós queremos entregar todo esse tempo na Tua presença, de entendimento da Tua palavra, de aprendizado, que realmente, Pai, sejamos nesse tempo uma igreja que faz diferença no coração das pessoas, na vida das pessoas, no lar das pessoas que estão lá fora, principalmente, possamos, ó Deus, tocar o coração delas, ó Pai, segundo a Tua ação dentro de nós, no nosso coração. Pai, que o Teu Espírito Santo viva em nós, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que venhamos a fazer seja uma consequência direta de quem de fato somos na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.